Romanos agora, vamos para Roma. Capítulo 1, versículo 1. Veja a primeira coisa que diz sobre esse evangelho. O evangelho foi dado a Paulo somente a... Paulo diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de quem? O qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras. Isso significa que o evangelho revelado a Paulo foi o mesmo que lhes foi prometido. Os profetas falaram sobre ele. Isaías falou sobre esse evangelho. Agora esse evangelho, só o evangelho de Paulo. Você precisa ser específico porque as pessoas misturam com o dos apóstolos. Você não pode cometer esse erro, abençoado. O evangelho de Paulo foi para ele, para mim. Eu fui separado para esse evangelho. Ele diz que esse evangelho é o único evangelho que Deus usará para julgar as coisas agora quando o Senhor for revelado com seu povo e transformar nossos corpos no corpo à semelhança de sua glória. Ei, abençoado, você sabe o que é isso com um corpo glorificado aqui na terra? Estou louco para vestir esse traje. Ei, você sabe o que é andar aqui? Não lá no céu, não, neste céu, porque este é parte do céu. Este é o primeiro céu, há o segundo céu e o terceiro céu. Agora, esse evangelho é o único evangelho. É por isso que você tem que conhecer o evangelho das 14 epístolas, porque é a única coisa que Deus vai usar. Apóstata do resto da Bíblia. Bem, Paulo, nosso apóstolo, diz que você deve se afastar de Moisés e servir a Deus sem a lei. Em seguida diz Romanos capítulo 2, versículo 16, isso é o que Deus vai usar. Veja o que Deus vai usar para julgar tudo. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o quê? E por que ele diz segundo o meu evangelho e não de acordo com o evangelho? Porque alguém pode pensar que ele está falando sobre o evangelho dos apóstolos. Então ele tem que ser específico, de acordo comigo. Ele que revelou a mim, eu o primeiro. E veja também o que ele diz. O que ele diz no capítulo 16, que é o único evangelho que ele confirma. 16, 25. Romanos 16, versículo 25 diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, aquele que é poderoso para vos confirmar. Observe que Paulo não diz eu sou, ele diz que virá um vai usar o evangelho que eu deixei escrito. Ele quer dizer, veja, aquele que pode. Você poderia colocar ali, e aquele que pode nos confirmar. José Luiz de Jesus, de acordo com o meu evangelho. Não é para aquele que quer, é para aquele que pode, porque há muitos que querem, mas diz que há um que pode, que Deus o chama e lhe diz: eu lhe dou autoridade para confirmar o meu evangelho. Diga o glorioso evangelho de Jesus Cristo. Diga, eu sirvo um evangelho glorioso.